Estamos em nossa segunda videoaula e hoje falaremos dos objetivos do aconselhamento no contexto das infecções sexualmente transmissíveis, o HIV, a doença AIDS. O aconselhamento tem como objetivo promover, primeiro aspecto, a redução do nível de estresse. Observamos que há muitos usuários que, quando chegam ao serviço para fazer o aconselhamento, o nível de estresse está muito alto, tá? Muito devido à exposição a certas circunstâncias ou fatores de risco às infecções sexualmente transmissíveis. E o medo de morte, da morte, o medo do HIV, o medo da doença AIDS, o medo de uma sífilis, o medo de uma hepatite B, uma hepatite C. Na década de 90, foi comum a divulgação na mídia da infecção por HIV do Cazuza. E isso causou uma visão geral da população do estado terminal da doença, um estado de caquexia, e essa doença foi muito aliada, né, à morte, né, foi muito relacionada à morte. Hoje, com o avanço da medicina, já se tem medicamentos modernos que realizam o controle da doença e hoje ela é considerada uma condição crônica, né? Porém, essas informações técnicas, elas não chegam a contento à população. Então, há muito sofrimento emocional, há muito estresse das pessoas que procuram para aconselhamento. Também não estou dizendo que a gente deva levar informações de que é uma doença curável, porque não é. Até o presente momento, ainda não é uma doença curável, né? Não estou dizendo que devemos negligenciar o estado e o tratamento que é, né, complexo para as pessoas portadoras de HIV e toda a complexidade das complicações que têm os portadores de HIV. Porém, existe muito essa visão social voltado a aliar a doença à morte iminente, né? E isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser desmistificado, tá? Desmistificado. Por outro lado, é importante salientar a vocês que também, do ponto de vista do nível de estresse, existe o parceiro, né, de IST que vai ser convocado para vir na unidade para fazer tratamento de uma IST. Por exemplo, um parceiro de sífilis, um parceiro de HIV, um parceiro de hepatite B, um parceiro de hepatite C, e de outras que a gente viu na aula de sindrômico, que serão convocados para poder fazer o tratamento sindrômico. E muitas das doenças com teste positivo, o parceiro vai vir para poder fazer o aconselhamento, para poder fazer o exame, né? E aí cabe salientar o alto grau de estresse que esse parceiro está, porque existe as infecções sexualmente transmissíveis que podem ser assintomáticas por décadas de vida, e não necessariamente isso envolve uma traição, tá? Por outro lado, existe também a questão do envolvimento de uma traição na transmissão de uma infecção sexualmente transmissível. Nessa perspectiva, é importante o médico dar informações precisas, que o profissional de saúde dê informações precisas de janela imunológica, de tempo de assintomática a doença pode ocorrer, para que não aconteça juízos de valores de forma errada, né? E é importante o profissional se colocar numa posição de neutralidade nisso. É dar informação técnica em ponto, não levando em conta ou em questão a situação de traição ou não no atendimento. Por outro lado, existe também
a situação que falaremos em uma aula específica que pode envolver um crime. Uma pessoa HIV positiva tendo relações sexuais sem preservativo, transmitindo a doença para outras pessoas sabidamente, intencionalmente. Né? Isso é uma prática criminosa que eu vou abordar com vocês na discussão do Código Penal específico, né? do artigo, né? do Código Penal brasileiro. Tá? Essa é uma aula separada em específico. Então, assim, é muito importante o profissional dar a informação precisa. Eu já vivi experiência de atendimento, que eu estava atendendo o esposo e quando conversando com ele no aconselhamento, perguntei o que ele faria se o teste dele HIV desse positivo, porque é uma pergunta que a gente tem que fazer para saber a atitude que a pessoa vai ter e para colocar na situação dela pensar o que ela faria caso o exame viesse positivo, para ela se preparar, né? E aí você trabalhar as questões culturais, desmistificando uma série de questões, né? E aí ele falou que ele mataria a esposa. Pô, no aconselhamento, ele tinha acabado de me dizer que ele já tinha tido mais de 10 parceiras sexuais sem preservativo, que ele era um mototaxista. E aí, se o exame dele vier positivo, ele mata a esposa, sendo que ele teve 10 parceiras sexuais nos últimos 3 meses sem preservativo, que a infecção possa ter ocorrido nessa via, e aí ele vai matar a esposa, que é mãe da filha dele, e que ele relatou que tinha uma filha de 1 ano, e que, portanto, fez para Natal, fez os exames na esposa, deu negativo para HIV. Então, é algo que eu coloquei à reflexão. Por que ele faria isso? Ah, porque ela me traiu. Não, pelo que nós estamos conversando, quem traiu foi o senhor. O senhor também acabou de me relatar que o senhor teve 10 parceiras fora do casamento. E aí o senhor acha conveniente, justo, o senhor expor a tua exposição ao risco, a tua esposa ao risco? Né? O que o senhor acha disso? E aí coloquei ele à reflexão, desmistificando essa visão dele de machismo, né? Ou de qualquer outra questão que vocês queiram trazer aí de juízo de valor dessa fala dele. Né? Então é um aspecto interessante a ser abordado, o estresse, porque ele realmente está presente nas diversas vertentes do aconselhamento. A reflexão da possibilidade da percepção dos próprios riscos, então, colocar a pessoa para que ela reflita. É muito fácil, enquanto médico, dizer para o paciente: ó, você tem que usar camisinha. Por que você não usou camisinha? Mas essa é uma frase certa? Essa postura é assertiva? Ou a postura é fazê-lo relatar das exposições de risco, sem julgamento algum, e colocá-lo para refletir? Olha, o senhor me falou que o senhor está tendo relação sexual sem preservativo, fora do casamento, então o senhor está se expondo ao risco de adquirir HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. E o que o senhor acha disso? O senhor quer continuar se expondo? Porque a recomendação técnica é usar preservativo em todas as relações. É possível usar preservativo? Ou o senhor vai assumir? Porque a vida é do senhor. O senhor vai assumir os riscos. E vai assumir as consequências de uma doença. Não sou eu que vou assumir, então não estou aqui para te julgar, mas para te fazer pensar. Aí você coloca a pessoa na situação de que ela tem que tomar decisão, de que ela tem que refletir. Isso é um ponto muito importante. Tá? Então, é reflexão, não é imposição do médico. Isso é fundamental no aconselhamento. Né? É importante dar acesso à pessoa, já no aconselhamento pré-teste, de que todos os relatos que estão sendo feitos ali, eles são sigilosos. Tá? O Código de Ética Médica estabelece que o médico não pode quebrar sigilo em nenhuma circunstância, nem em questões judiciais. Tá? O médico está protegido quanto à questão da quebra do sigilo. Na verdade, não é o médico, é o paciente que está protegido. Né? A questão ninguém relata nada para médico. Né? Então, inclusive outros profissionais. Então é importante dizer que é sigiloso, que se der positivo para HIV ninguém fica sabendo, tá? Que a pessoa vai poder fazer acompanhamento na unidade, o tratamento. Tá? Então isso é fundamental. Tá?
para poder ter aderência ao tratamento posterior, caso o exame venha positivo, né? Que ali é um centro que não trata só essa doença, mas trata outras, então não tem questão do medo de ir lá, né? Se for um centro de especialidade, né? No caso. Então, é um aspecto extremamente salutar. É importante no aconselhamento envolver a comunicação e tratamento de parceiro, tá? E de parceiros de uso de drogas injetáveis. Aqui está falando droga injetável, mas é de modo geral. Se a pessoa teve o parceiro, ou vários parceiros, e o teste dele dá positivo, nós veremos um pós-teste depois, é fundamental a convocação desses parceiros para fazer o exame. Tá? E a pessoa não precisa falar, parceiro, ó, eu fui lá, fiz teste de HIV, deu positivo, então você vai lá fazer o teste. Não, não é assim. Ele pode dizer assim, não, fiz alguns exames, deu alterado, tudo. Gostaria de que você fosse na unidade de saúde lá, vão marcar a consulta para você. E aí o profissional prepara a pessoa e dá a informação. Também pode ser feito assim. Se a pessoa tiver dificuldade em ela revelar, em ela dizer. Tá? Então pode ser adotado essa estratégia. Então nós vimos que o objetivo do aconselhamento é reduzir o nível de estresse, dando uma informação exata e real e técnica. Tá? Colocar o usuário para refletir as suas exposições de risco e adotar práticas seguras, tá? Ou seja, mudar os comportamentos. E mudar comportamento não é impositivo, não é falando que as pessoas devem fazer ou têm que fazer, mas colocando-se a refletir o que elas entendam que elas precisam fazer, mediando esse processo. Tá? Dar adesão ao tratamento com a informação ao sigilo, com a informação correta sobre a doença, sobre a possibilidade do tratamento. E a comunicação dos parceiros sexuais é fundamental, tá? Para que se possa quebrar a cadeia de transmissão da doença e para que se possa fazer o diagnóstico precoce dos casos. Tá? Então, encerramos a nossa segunda videoaula, que aborda sobre os objetivos do aconselhamento. Tá? Sobre objetivos do aconselhamento. Tá? Obrigado aí para todos.